unidade. E aí, pessoal, como é que a gente faz aqui nas reuniões, tá? O Vitor até levantou a mão ali. Você já quer falar, Vitor? Boa tarde, pessoal. Para a gente se organizar direitinho, quem quiser fazer perguntas, tem disponibilizado o chat aqui, tá? Eu acredito que seja até mais fácil, a gente consegue ver o nome do franqueado e eu consigo direcionar para a Carol essa dúvida, tá? Então, às vezes, no meio da apresentação, surge alguma dúvida, escreve lá para a gente e eu encaminho para a Carol essa dúvida e a gente responde. Conhece. Legal, porque a Carol depois ela vai compartilhar uma tela com vocês e aí vai ter um momento ali de mesa redonda, bate-papo, dúvidas, né? Então, conforme a pessoa for tendo dúvida, pode digitar, né, as perguntas ali que o Vitor depois vai fazer a mediação. Mas, pessoal, vamos lá, legal, a gente já está com mais de 30 pessoas aqui na sala, né? É sempre um prazer aí falar com vocês, com os franqueados que estão em operação. A gente tenta aí, pelo menos desde janeiro até hoje, eu sei que tem franqueados aqui, ó, figurinha carimbada, todo mês a gente faz pelo menos uma reunião com a rede para trazer novidades, então informações de planos e pacotes, materiais de marketing, orientações e caminhos para melhoria de contas ali do Google Meu Negócio, campanhas do Google ADS. A gente teve uma reunião com o fundador lá do sistema da Ciclo para tirar dúvidas, explicar da melhor forma como é que funciona. A gente fez uma reunião sobre limpeza, manutenção e processos ali de controle e melhorias ali das máquinas, né, no dia a dia, na operação. E agora, pessoal, a gente entra aqui. Pessoal, tem alguém com o som aberto ali, aí depois, se quiser, só desligar o microfone, porque quando fala aí, ativa para todo mundo. Aí depois a gente, quando for fazer alguma pergunta, o Vitor vai liberar, vocês podem liberar o microfone. E aí, pessoal, o som aqui tá meio baixo, mas eu acho que é o meu microfone aqui, tá? Vou tentar falar bem pertinho aqui, mais alto. Mas, pessoal, então agora a gente entra aqui com a Carol, né, e o Vitor, eles vêm para somar no time de operações, para dar mais velocidade, contato com vocês ativo ali, dos franqueados. A Carol, ela vem com uma bagagem bem legal aí de consultoria, de outras vezes de franquias, de muito tempo atrás, né, e ela a gente vai passar a organizar um suporte com vocês em relação de separar unidades ali que acabaram de inaugurar e tem um acompanhamento mais próximo durante 3 meses. Ela vai separar ali por região, por faturamento, faixa de faturamentos. Então, a gente tem informações aqui que a gente vai acompanhar loja a loja, né, sabendo que o franqueado que acabou de inaugurar, independente do faturamento dele, 10 dias, 20 dias, 60 dias, ele precisa de um tipo de orientação. A gente tem franqueado que está há 6 meses, já está numa faixa de faturamento, que ele precisa de uma análise, de um plano de ação para aquele momento dele, de acordo com o DRE dele, com os custos fixos e variáveis, com a cidade dele, se ele está em São Paulo, se ele está em São José, ou se ele está lá em Santa Maria, uma cidade de 25 mil habitantes. E a gente já tem franqueados que estão com nós operando há 1 ano, que já está com faturamento satisfatório, já está com margem boa, e esse franqueado, não que ele mereça ou desmereça um atendimento diferenciado, mas ele já está em um momento, talvez ele tenha que adquirir um novo equipamento para superar ali o faturamento, ou talvez até iniciar uma segunda unidade. Então, a gente vai passar a ter um contato aí, uma organização, e a gente quer que cada vez mais lojas estejam em operação, para que a equipe cresça ainda mais, a gente consiga trazer sempre melhorias e novidades para vocês. Beleza? Carol aqui, ó, o Vitor, né? O Vitor também começou aqui na empresa agora dia 1º, né? Pouco tempo, 2 semaninhas ali. Os dois vão poder se apresentar rapidinho, falar um pouco da experiência. Todo mundo aqui já trabalhou com franquia e eles vão tocar a partir de agora com vocês. Beleza, pessoal? Depois, no final, eu tenho um recadinho ali, que fica até o final. Eu vou formalizar depois lá nos grupos, mas tem um negócio bem legal vindo da Unilever aí para facilitar ainda mais pedido e compra de insumos, né, com uma tabela especial e uma parceria muito boa junto à Unilever. Beleza? Toca aí, Carol, Vitor, vamos para cima. Bom, boa tarde, pessoal. Seja muito bem-vindo todos aí, né, que estão aqui presentes com a gente. Muito obrigada pela participação. Vou falar um pouquinho rapidinho por mim, assim, de mim, na verdade. Depois o Vitor se apresenta aqui também, tá? Tô aceitando aqui o pessoal. Para quem não sabe, né, eu já tô aqui na Aqua, né, já tem 2 anos e pouquinho ali, mas eu sou consultora de campo, já tem mais ou menos uns 8 anos aí, trabalhei em grandes redes de franquia, como o Mercadão dos Óculos, Maria Brasileira, vim ali também da Prepara, Microlins, não sei se vocês já ouviram falar, mas são grandes redes que estão aí no mercado há muitos anos, tá? Então passei ali por algumas dessas franquias, um bom tempo, né,
acima de 1 ano, 2 anos ali junto com eles, e hoje estou aqui junto com o pessoal da Aqua, tá? Claro, conheço já tanto Leone, Thalita, ali o Wilson, o pessoal já tem mais de 5 anos também, que também já trabalhei com eles em outra empresa, e voltei, né? Voltei para cá para poder fazer. Estava na parte de implantação, então algumas lojas, eu acredito que fui eu que fiz implantação ali, principalmente estado de São Paulo, Santa Catarina, né, que foi aqui, Rio Grande do Sul, fiz algumas das lojas de vocês na parte de implantação. Porém, hoje, eu vim para a consultoria, que é realmente o que eu gosto de fazer. Eu gosto dessa parte de faturamento, eu gosto da parte de marketing, eu gosto da parte de alinhamentos, de trazer novidades, de buscar coisas que a gente pode agregar e realmente vir a faturar, porque é realmente o que eu fazia, e hoje estou de volta no campo realmente de publicidade, e publicidade, né, propaganda também que eu fiz, mas de realmente trazer isso para vocês aqui, tá? Então, eu quero agregar cada vez mais para a unidade de vocês. Vou deixar o Vitor se apresentar e depois eu volto comigo para poder apresentar para vocês algumas coisas que eu trouxe de novidades aí para a rede, que a gente vai começar a partir de setembro, tá? Boa tarde, pessoal, tudo bem? Eu sou o Vitor, agora eu me juntei ao time da franquia, né, da Aqua. Estou no suporte operacional, né? Então, assim, toda a parte de estrutura e operação na Aqua, eu vou estar ali à frente, junto com a Carol. Então, os franqueados já inaugurados, né, já vão estar ali. A gente está fazendo esse meio de campo aí, para justamente estar estruturando todo esse processo operacional junto com os franqueados, tá? Eu também já tenho uma experiência com franquias, eu estou aí numa franquia de farmácia de manipulação, né, e homeopatia, então tenho ali esse direcionamento de franquias, tá? E estou me juntando aí ao time para agregar e sanar as pendências, né? Todas as estruturas que vão surgindo aí conforme a implantação e a operação das franquias, né? Porque a gente não para só na inauguração. Então, a gente tem um trabalho que vai muito além ainda dessa organização, tá bom? Então, eu vou deixar a Carol tocar aí, tá? Aí, qualquer coisa, vocês podem estar fazendo as perguntas no chat e a gente vai direcionando vocês essas perguntas para cada franqueado. Combinado? Muito obrigado. Bom, pessoal, então vamos lá, então. Eu acredito que essa reunião seja até um pouco mais breve, por questão de trazer novidades para vocês. Vou apresentar também um material que eu estou fazendo já com algumas lojas, que algumas pessoas já estão fazendo reunião ali comigo, mas que eu vou agregar para todo mundo, tá? Então, todo mundo, né, eu quero a oportunidade de ter reunião com vocês, de poder falar, de poder conversar, de trazer esses alinhamentos, entender qual que é a necessidade de cada um, porque nem sempre uma loja é igual a outra, nem um franqueado é igual ao outro, e a gente sabe que a gente tem que olhar isso diretamente para cada um, né? Não dá para fazer uma coisa genérica e lançar e jogar aí para todo mundo. Então, eu venho trazendo essas novidades, tá? Então, a partir de setembro ali, a gente vai ter o cluster, tá? O que seria esse cluster, pessoal? O cluster nada mais é do que a gente vai dividir as unidades, né? A gente vai ter uma classe de unidades, que seriam, a gente está ali entre, né, faturamento versus o número de habitantes de cada cidade, que a gente tem franquias que tem 70 mil habitantes, que faturam 30 mil, 15 mil, 20 mil, tem como também fatura ali 5 mil, 3 mil, depende de cada uma, também o cenário de cada um, tá? Então, a gente vai ter essa divisão de cluster ali, principalmente referente a faturamentos, né, que a gente vai ter ali uma escala, né, de grupos, para vocês entenderem como que está a região de vocês, como que está também o número de habitantes, né, se vocês estão dentro ou não de faturamento, o que vocês podem melhorar, o que vocês não podem melhorar. Então, isso a gente vai estar trazendo ali, então, a partir de setembro. Então, a partir de setembro, provavelmente, cada um vai ter o seu próprio cluster, tá? Vai ter o seu próprio grupo de franqueados, para você entender em que cenário que você está. Claro que eu não quero... Normalmente, a gente está com uma divisão ali de 0 a 5, então os franqueados que entrarem ali, provavelmente os novos franqueados, eles vão entrar no primeiro cluster, né, que é o primeiro inicial ali, então passou de 5 mil, sobe de cluster, passou de tanto, sobe de cluster, então a gente vai ter essa dinâmica hoje trazendo para dentro da rede, certo? Então, novidade, cluster,
tá? Então, vocês, a partir de setembro, a gente já vai passar isso individual para cada um e explicar como que cada um vai estar dentro dos clusters, tá? Então, hoje, o que eu vim fazer? Mudar vocês de cluster, não quero ninguém parado, então eu quero todo mundo subindo cada vez mais ali. Então, a gente resolveu dividir dessa forma aí, para a gente poder ter, assim, mais visibilidade, né, olhando e ver como que tá e saber como tá os franqueados passando de cluster ou não. Claro que o cluster, ele vem através de uma média, não é porque nesse mês você subiu que você já muda para o próximo, não, a gente tem aquela média que a gente tem que manter isso também. Então, no mínimo aí de 2 a 3 meses, né, cada 3 meses vai ser feito um alinhamento de cluster atualizado para a gente entender se você, como franqueado, subiu ou se você permanece ou se você cai de cluster, que eu não quero que ninguém caia, pelo amor de Deus. Então, assim, saber se vocês vão ou não continuar nesses clusters. Então, a minha intenção e o do Vitor aqui junto é melhorar vocês, trazer vocês, aumentar os clusters ali de faturamento. Então, vocês vão ver isso ali, né, dentro dos clusters. Então, a gente fazendo essas alterações. Com isso do cluster, eu venho trazendo uma nova novidade, né? Que eu venho trazendo o berçário. O que é o berçário? Franqueados que acabaram de inaugurar, tá? Recentemente ali, né? Então, nos 3 primeiros meses de vida, né? Que você está começando a unidade, começando a performar, começando a buscar ali parcerias, buscar negócio, buscar, né, trazer cliente para dentro da unidade, a gente entende que a pessoa que acabou de inaugurar, ela tem realmente um atendimento diferenciado, que é alguém que realmente assista de perto essa pessoa, né? Assista ali, então, dentro de um berçário. Então, o berçário hoje, ele veio que quando você acabou de nascer a sua loja, acabou de inaugurar, você vem aqui comigo para o berçário e aí a gente vai estar alinhando faturamento e marketing, tá? Ações, hoje, eu tenho dividido as ações, não são todas as ações que eu aplico para todo mundo, e igual eu falo, nem todo mundo vai se adaptar com todas as ações. Tem ações que a gente utiliza com atendente, e tem ações que não depende de atendente, que dá para fazer, então, ou depende do franqueado, ou depende do tempo que ele tem. Então, assim, eu sempre costumo, eu faço a consultoria, e eu sempre falo que a consultoria, assim, eu tenho todo o know-how para passar para você, só que vocês, como franqueados, se não fizer, não resolve, tá? Não adianta a gente falar, e vocês não também ter a iniciativa, o comprometimento comigo, da gente realmente fazer a loja funcionar e fazer acontecer, tá bom? Então, a gente vê isso para poder assistir melhor vocês de perto. Assim como tem o berçário para quem acabou de inaugurar, as lojas que a gente também está com baixo faturamento, tá? Que a gente entende que precisa ser assistido melhor de perto. Então, eu venho para poder fazer isso junto com essas lojas, junto com o berçário. Então, provavelmente, às vezes está no baixo faturamento dentro do cluster, ou ele está no cluster mais baixo, ele vai vir para mim, para o berçário. Tá? Então, ele vem ali para a gente poder começar a trazer esse franqueado mais para perto. Olha, essa ação é feita assim, essa ação é feita daquele jeito, né? E tá alinhando todas as formas possíveis, tá bom? Então, eu venho para fazer consultoria, tá? E assim, eu já fiz consultoria com algumas pessoas e às vezes eu falo o que precisa ser falado, tá, gente? Então, assim, às vezes não me levam a mal, às vezes alguma coisa que eu falo, alguma coisa ali, mas não é. Eu quero que vocês faturam, tá? Mas eu dependo também de vocês para me ajudar a fazer isso, tá? Eu sozinha não consigo. Então, eu preciso que cada franqueado se empenhe, se disponibilize ali para poder fazer a reunião, se disponibilize para poder fazer as ações, fazer as conclusões de metas. Então, eu vou trazer algumas atividades, vou trazer algumas coisas que eu preciso para a gente poder concluir, tá? E aí, deu 3 meses, seja de baixo faturamento ou seja de berçário, a gente faz a análise novamente, e aí eu falo, você subiu de cluster, você saiu do berçário, você fica no berçário, e aí a gente vai tá passando essas informações para vocês sempre ali, tá? Então, eu venho mais para poder fazer a parte mais assistida com o franqueado, tá? O Vitor, ele vem também para me ajudar, ele vem ali para me agregar, mas o Vitor, ele acaba ficando um pouquinho mais na frente do suporte, que é as dúvidas, as informações que vocês pedem, às vezes acontece alguma coisa, precisa intermediar, então o Vitor tá ali para poder ajudar vocês, então o Vitor vai estar mais direcionado nessa parte dentro dos grupos, respondendo, vocês vão ver que às vezes eu acabo respondendo mais especificamente, quando é mais marketing, mais faturamento, eu vou responder um pouco mais específico, tá? Junto com o Luiz também, que vem para estar aqui, né, agregando com a gente, trazendo material, fazendo análise de campanha junto com vocês. Tem muita gente que está fazendo Google aí, tá dando resultado, né? Então a gente vai trazer bastante coisa legais nas próximas reuniões aqui, tá? Então, essas são as 2 primeiras novidades que eu tenho, tá? Para poder passar para vocês. E eu vou compartilhar com vocês agora o plano de ação,
tá? Que é o que vocês vão receber após a minha reunião, tá? Então, a partir de setembro, eu vou pegar mais firme ainda com todos, porque eu já vou ter o cluster, eu já vou ter dividido ali, já vou acionar os franqueados que vai ficar no berçário, vou acionar os franqueados que estão com baixo faturamento e informar sobre os grupos, sobre as orientações certinhas de como vai funcionar esse processo, tá? A partir de setembro, a gente começa aí, tá? Até porque eu estou formalizando material, estou montando materiais para vocês, então esse processo que eu estou aqui, eu já comecei já primeiro, na verdade, na parte de consultoria, mas eu estou nesse processo de alinhamento, tá? Então, para poder montar para vocês, que não dá para montar e sair fazendo no decorrer. Então, eu gosto de fazer as coisas muito bem corretas ali e certas. Então, só vou compartilhar com vocês, só para vocês entenderem um pouquinho de como vai funcionar, tá? Deixa eu só pegar aqui. Opa. Compartilhar. Aceitar. Tá. Pessoal, tá todo mundo vendo? Tá todo mundo ali? Tá. Essa parte aqui, deixa eu só... Ok. Tá, então vamos lá. Referente a como que vai ser esse plano de ação. Então, após a reunião com vocês, de ouvir as dores, entender o que foi feito, o que não foi feito, por quanto tempo também foi feito. Então, assim, consultoria não é só falar, eu mensuro muito as coisas, tá? Então, assim, Carol, eu fiz isso, você fez, mas quanto você gastou, quanto você teve de retorno, você conseguiu mensurar, não conseguiu mensurar, você viu isso ao pé da letra, não viu, ou só fez e não teve como mensurar. Então, eu venho para ajudar vocês também a saber como mensurar as ações que vocês estão fazendo, tá? Para mim, a ação só feita, falada de boca, para mim não resolve. Eu preciso ver isso com números, eu preciso ver isso realmente com ações que vocês vão me mostrando. Não, vocês têm que mostrar para mim que realmente fez, que realmente não deu resultado. Aí sim, eu paro e falo, não, peraí, então se essa ação não deu resultado, a gente vai estar seguindo. Então, o plano de ação, ele vem aqui, a partir do momento que a gente tem uma reunião, a primeira coisa que eu faço é alguns alinhamentos do que a gente falou na reunião, que vem aqui como resumo, tá? Aqui, referente à questão de faturamento, né, e versus, deixa eu só aceitar mais alguém aqui. Tá. Opa. Então, faturamento versus investimento ali que a gente faz, ele tem uns preenchimentos aqui para vocês entenderem ali. A aplicação, então eu venho com 5W2H. O que seria esse 5W2H? Ele nada mais é que uma ação que a gente faz, ele é mais antiga que tem e mais simples, que é o que, por quê, onde, quando, quem, como e quanto custa, tá? Então, aqui eu venho com as ações, então hoje o meu principal, ele fica como para todo mundo, que eu sempre falo que é o investimento do Google ODS, que é referente ao card, né, do negócio de vocês, a folha principal, o negócio de vocês para poder aparecer no Google, né? Então, eu venho falando aqui, né, o quê? Para que ele serve, né? Criar campanhas de tráfego local, anúncio de pesquisa para atrair clientes, né? O porquê? Aumentar visibilidade online, captar clientes que procuram lavanderia próximas e gerar fluxo. Depois, aonde? Né? No Google, né? Algumas palavras-chave, que é aquele anúncio que a gente faz, que o pessoal tem feito. Quando? Criação das campanhas no mês atual, otimização de semana, palavras-chave. Deixa eu aceitar mais alguém aqui. Palavras-chave, né, que eu venho passando ali para vocês. Quem faz isso? Pode ser um responsável de marketing, pode ser um cara de tráfego pago, pode ser alguém ali, ou até mesmo o próprio franqueado, né, ou alguém que tenha conhecimento, que esteja responsável por essa área, para poder realmente fazer o investimento, né? Como? Criando campanhas do Google ODS, definindo orçamento diário, configurar anúncios locais. Isso a gente já tem até material, já foi passado para vocês. Quem não tem, pode me pedir, pode pedir para o Vitor, tá? Eu não consigo fazer o passo a passo do anúncio junto com vocês, porque realmente isso leva uma reunião de pelo menos no mínimo de 2 a 3 horas, porque é bem extenso, é detalhado, é um pouquinho chato, né? E aí, a gente toma muito tempo. Então, minha sugestão, façam vocês o anúncio, salva ele, não impulsionam, não investem. E aí sim, passa para a gente aqui, para mim, para o Luiz, a gente vai analisar o anúncio estando certo, tudo certinho com as postagens, com as palavras definidas, com tudo certo, aí sim a gente gera um link de pagamento, seja ele por Pix, por boleto ou cartão de crédito, e aí você faz o investimento da campanha, tá? E aí é onde o Luiz faz a análise ali do Google Meu Negócio de vocês, tá? Então, quanto custa? Orçamento inicial sugerido ali de 20 a 40 reais por dia, em torno de 600 a 1.200 por mês. Essa é a sugestão,
tá? Então, o que a gente sempre fala é de no mínimo 600, no máximo 1.200, 1.300, depende também do investimento de cada um, tá bom? Então, isso são informações básicas que eu venho passando para vocês. Então, o Google Meu Negócio, ele é um pouquinho diferente, ele é diferente do Google ADS. O Google Meu Negócio é sua página dentro do Google. Google ADS é a campanha que você faz referente ao Google Meu Negócio. Então, você vai impulsionar o seu Google, impulsionar a sua página dentro do Google ali, em redes sociais, vai aparecer em outros campos também, como YouTube, outras informações ali, que é um anúncio pago. Tá? Então, aqui também tem o Google Meu Negócio, otimizar o perfil da lavanderia, melhorar a presença do local. Por que você deve fazer isso? Para melhorar a presença do local, aumentar a confiança, né, que os seus clientes entram no Google, vê lá, você tem 2 avaliações, e dessas 2 avaliações, uma é ruim e ainda nem você respondeu, então isso gera desconforto no seu cliente, ele não vai na sua lavanderia, porque ele vai entender se ela é boa ou não, se tem outras pessoas indicando ou não. Tá? Isso eu falo que se chama prova viva, que é aquela questão de você indicar para outra pessoa. É muito mais fácil quando uma pessoa fala mal, você perder todo o teu negócio, do que uma pessoa indicar para 10, 20 pessoas. Então, a gente tem que tomar muito cuidado com isso, de estar sempre bem avaliado, de estar sempre pedindo para avaliar ali os nossos clientes, para que a gente tenha boa indicação, tá? E o Google, ele é um ótimo lugar de indicar para outras pessoas. Então, alimentar o Google Maps, né, resultados de buscas locais, a atualização imediata, né, então isso você vai fazer sempre, né, toda semana ou quinzenal ali, que nem o que eu dou sugestão quinzenal. Quem faz? Proprietário ou responsável administrativo. Então, já tem quem é o responsável ali, ou, né, o franqueado, ou realmente alguma pessoa de marketing. Como fazer isso, né? Inserindo fotos reais do espaço, das máquinas, do cliente. Gente, não coloca foto de, às vezes, fotos que estão desatualizadas, que às vezes pega ali do layout do projeto do arquiteta, quem colocou, tenta atualizar com fotos reais, tá? Então, usar posts semanais, então se você está com uma campanha na semana, vai lá e posta também no Google, né, naquela semana que você está fazendo, fez uma ação individual na loja, ou alguma ação junto com um parceiro, vai lá e posta essa ação, o resultado dessa ação, isso gera movimento, tá? Então, isso é gratuito, tá? Apenas investimento de tempo, eventuais fotos e profissionais. Acabou. Então, isso não gasta dinheiro, isso gasta tempo. E isso é importante que a gente tenha de vocês. Então, fazer o tempo e atualizar isso aqui. Então, venham com outras ações. Então, aqui, todas as ações, elas vêm divididas. Sorteios de Instagram, né, como que a gente fazer, panfletagem, tá? Promoções e eventos. Aqui são algumas dessas ações, já tem todo o passo a passo. Outras ações ainda não tem, nem essas promoções e eventos aqui, que são campanhas sazonais, né, de eventos temáticos, de algumas coisas ali, e eu estou junto com o Márcio aqui, criando um material para poder divulgar para vocês. Então, para a gente começar a fazer. Então, chegou o mês dos pais, que nem agosto foi dia dos pais, então seria o mês do dia dos pais. O que a gente tem de promoção na unidade de vocês? O que você tem de campanha? O que você colocou de material gráfico ou online ali na sua loja, né? O que você está alimentando isso? Então, isso é importante para vocês entenderem, tá? Então, são coisas que a gente está trazendo também material, né? Nesses materiais eu não vou entregar sem nenhum material junto para agregar para vocês, mas para vocês começarem... À vontade. Tudo bem? Tá? Então, influenciador, você está fazendo, não está fazendo? Aqui eu falo, né, eu acho que tem alguém com o microfone aberto. Nesse caso, então, referente à questão de influenciador, né, nós temos aqui quem vai estar fazendo, de quanto em quanto tempo, né, para a gente poder ver. Então, estou trazendo buscando uma ferramenta junto com o marketing para a gente poder tentar fazer a questão de influenciador, tá? Então, trazer algumas coisas ali para vocês. Hoje, programa de fidelidade, WhatsApp Business, eu acho que vocês ainda não ouviram falar sobre ele, então estou trazendo essa ferramenta para vocês, tá? Da gente entender de como funciona o nosso WhatsApp também aqui, tá? Só um minutinho. Obrigada. Marina Rabuski, que está na sala, está com o mic ligado, se puder desativar para a gente poder acompanhar a reunião. Obrigado. Ó, então, o WhatsApp Business, ainda vocês não viram sobre essa ferramenta, é uma coisa que eu estou trazendo para a gente poder, porque querendo ou não, o cliente manda mensagem para vocês, vai lá no Google, acha o telefone de vocês, manda uma mensagem no WhatsApp de vocês, não tem configuração, não tem nome da lavanderia, não tem foto de perfil, não tem ali qual que são o referente, o catálogo de vocês, de serviços que vocês estão oferecendo, quanto que está a lavagem, não tem promoção da semana, não posta um stories também na sua lista de parcerias.
né, lista de transmissão, quantos clientes, quantos franqueados não fazem lista de transmissão ali, quantos não fazem um mailing de base, de manda mensagem para o cliente que foi e não voltou, esqueceu de voltar, não perguntou como foi, se aconteceu alguma coisa. Então, tudo isso, eu estou trazendo alguns movimentos aqui. Então, eu venho, né, parcerias locais, pacotes e planos, né, que a gente já tem aqui. Isso daqui eu trouxe aqui também para vocês vão receber ali, referente à questão de resultado. Hoje todo mundo pergunta assim, mas eu vou investir hoje, vou receber amanhã? Não, isso tudo leva uma questão de tempo. Então, só para vocês entenderem hoje, tá? Resultados rápidos, né? Até um mês, o que gera ali um resultado rápido para a gente, né? Que dá uma melhoria no nosso gás, no nosso faturamento. Tá aqui, ó, Google Meu Negócio, panfletagem e início do Google ADS, tá? Médio prazo, né? Então, de 2 a 4 meses. O que seria de 2 a 4 meses? Não é fazer um mês e achar que vai receber já no outro. Instagram, parcerias locais, otimização do Google, né? Que aí a gente vai começar a melhorar a campanha nossa, que aí a gente começa a alimentar melhor, a gente já conhece o nosso público que está clicando lá no Google. Então, isso tudo eu venho trazendo para vocês. Então, o resultado dessas ferramentas, ela vem a médio prazo, de 2 a 4 meses. Então, são constâncias. Instagram, por mais que a gente fala do Google, o Instagram, quantas pessoas vocês estão alimentando o Insta? Quantos seguidores vocês têm? 50, 60, 110, isso é muito pouco. Às vezes, para o número de cidade, do número de habitantes que vocês têm dentro da cidade, é muito pouco. Às vezes vocês não estão sendo vistos, porque querendo ou não, por mais que o cliente busque no Google, ele vai olhar no Instagram, ele vai ver se tem ferramenta, ele vai ver se tem um cupom de desconto, ele vai ver se você está fazendo postagem, e aí não está alinhado, não tem padrão, não tem cor, não tem ferramenta. Então, tudo isso, o cliente ele acaba observando, tá? E vai muito. Assim mesmo como o cliente que chega, eu já teve franqueados que eu andei conversando aqui, que faz, às vezes, cliente oculto na loja, né? O cliente chega lá, ele não sabe que é dono da loja, né? E o franqueado tá lá. E aí, conversando tudo, por que você vem aqui? Porque eu gosto da limpeza, porque eu fui lá na loja de baixo, é mal limpa, não recolhe o lixo, o cesto tá sujo de roupa, tem cesto quebrado, não tem uma TV para mim assistir, não tem um anúncio, não tem cupom de desconto, não tem atendente. Então, isso tudo, o cliente, quando vocês fazem pesquisa oculta dentro da própria unidade de vocês começam a entender o porquê que o cliente está saindo da unidade do lado, que é um concorrente nosso, e vindo para nós. Então, não só, se ele está vindo por conta do estabelecimento, vocês só imaginam só rede social. Que hoje em dia a gente está com clientes não, hoje as pessoas elas estão cada vez mais criteriosas. E hoje, com informação muito rápida de rede, que hoje é um clique você tem informação, tudo você pode ser taxado, né, cancelado, como dizem aí, como você pode ser aplaudido e ser divulgado em N coisas ali. Então, o que vocês estão fazendo também? Então, tem essas informações. E aí, a longo prazo, programa fidelidade, estou trazendo ali questão de clube ali, que dá para você colocar o cliente que tem, dependendo do pacote, se ele fecha para trazer ele para a gente, né? Eu tenho um clube VIP, o que é esse clube VIP? O clube VIP é onde você recebe as informações primeiro que os outros, primeiro que a rede, desconto, o cupom de desconto vem diferencial para vocês, então vocês ficam sabendo antes do que divulgar nas redes sociais de vocês, então trazendo isso ali, e isso gera retenção e recorrência também. Tá, então, a longo prazo, de 3 a 6 meses. Retorno não é do dia para a noite. Então, a gente tem que fazer uma constância de redes sociais. Assim como eu venho também analisando redes sociais de vocês, tá? Então, eu pego o Instagram ali, vou fazer o diagnóstico, né? Então, o problema é tentar entender o que aconteceu com a bio, que está cheia de informações que não estão corretas, o que está faltando, aonde eu vou colocar. Então, tudo isso eu venho trazendo o diagnóstico para vocês. Tá? Então, com isso, mesmo que eu faça o diagnóstico, eu trago a solução, tá? Eu não trago problema sem solução. Então, vamos lá, vamos melhorar? O que precisa melhorar? Melhorar a bio. Já mando uma sugestão de bio aqui, já vou mandar atualizado para vocês de cada um, né? Conteúdo do feed, né? Então, colocar algumas informações que precisa ser colocado referente a cada unidade, então isso é exclusivo de cada um. Destaque, né? Não tem destaque, então vamos criar destaque. Precisa ser. Hoje a gente já tem alguns posts de destaque já padronizado da ACO, então colocar lá corretamente, tá? Então isso eu vou começar a pegar um pouquinho mais em cima com vocês e trazer essa ferramenta ali, tá? Claro que essa ferramenta eu aceito sugestões também, tá, pessoal? Então eu vou mandar ali individual para cada um, vocês vão receber ela. Aceito ações diferentes, que às vezes, hoje a gente tem um padrão,
mas dependendo de cada unidade, de como vai falando e trazendo resultado, vocês estão vendo que está trazendo resultado, pode compartilhar comigo, porque se for bom, por que não compartilhar com o resto da rede? Por que não formatar isso e passar para todo mundo? Trazer a pessoa que faz algo diferente na unidade, que está trazendo um resultado melhor para dentro daqui, para poder falar para vocês, ó, eu faço desse formato, e aí a gente formata e passa para vocês. É como eu falei, nem toda ação vai dar para todo mundo, nem todo mundo vai conseguir fazer todas as ações, e tá tudo bem. Só que a gente tem que buscar outras ações que tragam resultado. Não é porque não deu resultado numa que a gente para com as ações, que a gente tem ações muitas. Então, quero trazer mais ações ainda para vocês. Estou estruturando outras coisas aqui, estruturando também a parte da implantação, que quando vocês fazem a implantação, vocês têm a reunião de boas-vindas do marketing, né, que vocês fazem ali durante para poder falar. Então, já estou estruturando o pessoal desde lá. Então, os próximos provavelmente vai vir já mais acertados com redes sociais, com algumas coisas ali já para dentro aqui. Os que ainda estão aqui comigo, eu vou pegar um por um para a gente poder começar a fazer isso diferente, tá? Então, eu acho que da minha parte, acho que falei até rápido e muito para vocês. Caso alguém tenha alguma dúvida, queira fazer alguma pergunta, pode levantar a mão ou põe ali no chat que a gente vai respondendo, a gente vai conversando para a gente estar alinhando aí. Deixa eu ver aqui. Não. Oi, Carol. Oi. Peraí, a Oi, Débora Carol. falando. Pode falar. Eu já respondo Oi. a sua, Júnior. Carol, eu queria saber sobre a questão que você estava falando desse programa de fidelidade dentro do WhatsApp Business. Eu não conheço. Tu pode falar um pouco, porque a gente estava até pensando em pegar os contatos do WhatsApp e fazer uma espécie de mala direta, né, para mandar alguns cupons, algumas coisas que a gente está tendo uma baixa um pouco grande esse mês por causa porque é o mês de alto verão, né, aqui no Pará. Então, o sol está muito a pino, as pessoas usam menos as secadoras, então a gente está tendo uma quedazinha por causa disso, e eu estava pensando em fazer essa semana agora, usar as pessoas que já entraram em contato com o WhatsApp. Aí eu queria, assim, compreender melhor essa questão. Tu poderias explicar, ou seria, no caso, no privado, depois, para você entrar em contato? Vamos lá, programa Fidelidade, na verdade, ele é referente à questão dos pacotes recorrentes que a gente faz, tá? Então, os pacotes recorrentes ali, que a gente vai fidelizar o cliente, a gente já tem um material sobre isso, acho que o Luiz já passou na última reunião de vocês, mas eu passo novamente aqui para vocês, e individual também, tá? O que acontece? O plano de pacote, como você vai poder fazer isso, até mesmo com uma mala direta no WhatsApp ali, já que os clientes estão chamando, estão falando ali com você, você oferecer um diferencial para se tornar esses clientes recorrentes. Então, fechar pacote de 1 mês, 2, 3 meses ali, 2, 3 meses, 6 meses ali, que é aquele cliente que está sempre utilizando a loja. Então, você vai oferecer esse diferencial para esses clientes, tá? Normalmente, quando eu falo de fazer lista de transmissão, quando eu falo clube VIP, esse clube VIP, ele vem após a fidelização. Então, se você fideliza o pacote comigo, tá? Então, a gente tem um pacote aqui na unidade de 4 dias, tá? Perdão, 4 semanas. São 4 vezes na semana que você vai utilizar, 4 vezes no mês, você vai utilizar a lavanderia. Então, você torna, vamos assim, bronze, tá? Um plano bronze, vamos sugerir ali. E aí, com isso, você tem um clube que você vai colocar essas pessoas numa lista de transmissão sua diferente, que são pessoas exclusivas, que vão receber informações exclusivas. Então, exemplo, Débora, nesse mês era o mês de agosto, Dia dos Pais. Então, você sabe que no mês de agosto você ia dar um cupom de desconto, ou ia dar 50%, tipo, compra uma lavagem e ganha secagem neste mês, tá? Nos 5 primeiros clientes que chegarem na unidade, no Dia dos Pais, ou, né, durante a semana ali, você ia fazer desse formato. E aí, essa ação que você ia fazer gerar para a rede, para todos os seus clientes em volta da sua região ali, Instagram, Facebook e tudo mais, divulgando essa ferramenta ali, você primeiramente vai postar para o pessoal que está nesse clube, né? O pessoal que está nessa lista de transmissão exclusiva. Então, se ele é um cliente de fidelidade, ele tem um pacote seu, você coloca ele nessa lista diferenciada. E aí, antes de você gerar uma ação para a rede, né, para os seus clientes em volta da sua região e da sua lavanderia, você vai lá e divulga primeiro para eles. Ó, pessoal, lembrando que a partir do dia 1º de agosto,
eu vou gerar um cupom, né, de desconto ali para todo mundo, né, para todos os clientes nossos da lavanderia e para todos que quiserem utilizar a lavanderia, mas vocês já estão cientes que a partir de hoje, que é dia 25 de julho, você já pode começar a utilizar. Então, vocês têm uma semana antes para começar a aproveitar desse benefício, tá? Então, o benefício sempre vai ser antes para esse clube, para essas pessoas que estão ali, que fecharam o pacote com você, para depois você divulgar numa redes sociais. Tá? Então, ter esse cuidado ali. Tá. Aí uma outra dúvida é, por exemplo, é melhor, no caso, eu fazer uma validade, por exemplo, eu vou colocar esse cupom, né, sei lá, 15%, 20%, válido por 7 dias, válido por 15, por 30, porque, por exemplo, eu recebo, né, eu digo quando é para mim, no caso, né, aparece uma promoção e tem lá, essa promoção expira em, tipo assim, menos de 24 horas, ou seja, que é justamente para chamar aquela pessoa para usar logo aquilo, senão ela vai perder. Aí, nesse caso, vocês sugerem a gente fazer 7 dias, 10, 30, porque, por exemplo, se for 30 dias, o cliente pode pensar, não, ainda vou ter 30 dias para usar, ou não é assim. Não, eu gosto de usar com ações que geram movimentos rápidos, né? No máximo, ali 3 dias, 2 dias realmente para movimentar aquilo e também para mim não ficar presa nesse valor de, né, de R$16, R$15, às vezes R$14, ali um cupom de desconto que você dá, vai para R$12 por um mês. Então, não. Então, eu sugiro ações rápidas e pontuais, né? Que a gente pode movimentar. Tipo pro final de semana, né? Manda na Isso, quinta para usar até domingo. Você pode, exemplo, entendi. outra coisa legal, o Instagram, quando a partir do momento que você tem um número de seguidores equivalentes, legais, dá para você fazer o patrocínio de um cupom, que você coloca ali um anúncio, sei lá, R$50 no final de semana, você coloca a gente ele, faz, a gente isso, sempre faz. coloca ele na quinta-feira, à noite, e aí ele vai só subir na sexta-feira. Então o pessoal vai começar a ver sexta, sábado, domingo. Domingo encerrou, acabou. Não tem se aproveitou, você aproveitou. Então, assim, dá para estender, dá para fazer no próximo final de semana, dá para fazer num dia exclusivo, que nem hoje é terça-feira. Você quer subir um cupom de desconto terça-feira? Que nem hoje é a terça maluca. Você compra um sexto e ganha o segundo, os 5 primeiros clientes. Vai lá, faz uma postagem nas redes sociais e compartilha. Então, isso são ações um pouco mais específicas, que aí podem ser, aí no caso a gente pode fazer uma reunião específica e orientar de como fazer isso específico. Tá? Eu não vou abrir para a rede para todo mundo, porque cada um vai trabalhar de um jeito diferente, tá? Mas tem como ser feitas ações mais pontuais. E aí eu consigo estar alinhando desse jeito, tá? Depois, se você quiser chamar a gente lá no grupo, marca eu ou o Vitor ali, a gente vai fazer. Então, provavelmente a partir de setembro, vocês vão ter bastante ações legais para poder trabalhar ali. Aí, no caso, eu acho que não é você, então, que está no nosso, acho que é o Luiz e a menina, como é o nome da outra? Esqueci agora. A Josi, Você é da unidade de? Ananindeua. Ananindeua. Só Josi. Tá. Então, no caso, eu falo com o Luiz. Eu vou só confirmar se eu tô no grupo. Se estiver no grupo, é só me marcar lá que eu sigo com você. Tá? Legal, tá certo. Tá bom, Carolina. Chama aqui. Tá bom, obrigada. Tá, obrigada. Deixa eu só responder aqui, Luciane, antes de responder, deixar você falar. Deixa eu só responder o Júnior. Júnior, não temos como reservar máquina, tá? Não há possibilidade de você pegar e reservar máquinas ali pelo aplicativo, tá bom? O cliente tem que estar indo na loja, ele consegue ver qual tá livre, mas ele não consegue reservar máquina, perdão, tá? Tem a pergunta da Tânia também, aqui no chat. Tânia. A gente pegou a questão da Luciana. Então vamos lá, Tânia, nós temos que te chamar para fazermos essas reuniões ou você seguirá um planejamento entre todas as lavanderias? Vou seguir um planejamento com todas as lavanderias, então todo mundo vai fazer. Antes de começar setembro, a gente já vai ter praticamente quase a agenda toda com todo mundo, tá? Então, eu e o Vitor vai chamando vocês lá no grupo, cada um no seu grupo, e vai alinhando as reuniões de vocês, tá? Para a gente poder falar sobre marketing, sobre investimento de vocês. Muito bom, penso em fazer muitas coisas, porém, sem orientação e direcionamento, me perco um pouco facilidade. A Daisy, calma, a gente está aqui para poder te ajudar. Tá, o Júnior já entendeu ali. Legal. Luciane, pode fazer a pergunta, por favor? Bom, boa tarde, gente. Eu acabei de chegar, talvez o que eu vou perguntar já foi falado. Não, é o seguinte, é porque estava se falando sobre cupons e não sei o quê, e o tempo do cupom. Aqui a gente tem 7 meses que nós abrimos,
E desde o início, assim, já foi falado para a gente sobre os cupons e a gente já tem adotado, né, essa política dos cupons e datas especiais, Dia das Mães, Dia dos Pais e tal, a gente sempre coloca os cupons. No último Dia dos Pais, a gente colocou, tipo, sexta-feira para o cupom valer o final de semana dos pais. Eu achei que foi muito fraco e fiquei pensando nisso. Eu achei assim, pode ser que a gente avisou muito em cima, porque nós avisamos na sexta-feira, foi sábado e domingo, e eu acho que umas 2 ou 3 pessoas somente usaram esses cupons. Como que eu anunciei os cupons? Anunciei uns 20 grupos que eu tenho aqui de WhatsApp, que pega toda a região aqui, de grupos de comércio que a gente tem aqui, e avisei pelo Instagram. Né, também a mala direta, né, a gente fez, eu não sei se chama mala direta no Instagram. Patrocínio, você chegou a pagar? Não, eu não cheguei a pagar, mas lá no Instagram a gente tem um grupo de seguidores, né, e eu mandei para todos os nossos seguidores, e também eu tenho um grupo de transmissão no WhatsApp, também, além dos outros grupos, eu mandei, enfim, no total dá mais de 5.000 pessoas, mas enfim, só consegui 2 ou 3 pessoas no meu para usar o meu cupom de desconto. Aí eu não fiquei pensando assim, o que eu fiz de errado, ou será que deu um erro naquele momento? Outra coisa que a gente faz aqui, e que também, infelizmente, ainda não deu muito certo, no nosso grupo de transmissão no WhatsApp, a gente tem esse grupo de transmissão baseado em pessoas que entram em contato e também de pessoas que baixaram o aplicativo. Certo. As que baixaram o aplicativo, eu consigo ver data de aniversário e essas coisas. Então, eu tenho um cupom de desconto aqui, que a gente pratica, para os aniversariantes do mês. E aí, normalmente, a gente dá uma semana para a pessoa usar, a semana do aniversário, vamos dizer assim, né? Para ela usar esse cupom. Só que também eu percebo que são poucos os que pegam, apesar de eu mandar diretamente para essas pessoas. Aí eu não sei o que eu estou fazendo de errado, ou é normal, porque eu comecei agora, enfim. Você está em qual cidade, Lu? Eu estou em Brasília, na unidade, que é Brasília agora tem umas 7, eu acho. Aumentou para caramba, graças a Deus. A gente foi acho que a terceira loja, né? Abrimos praticamente junto com as outras 2. Mas agora está, né, bastante. Então, então é isso. Condomínio RK, para ser mais precisa. Tá, vamos lá. Quando a gente fala de cupom de desconto, às vezes dependendo do cupom de desconto, eu vou falar eu como Carol, tá? Eu como cliente também. Nem todo cupom de desconto me agrada. Esse nosso, para aniversariante, normalmente é 10%. Hoje, vamos lá, então, mesmo, igual eu falo, mesmo que seja cupom de desconto, né? Às vezes nem tudo me agrada e nem tudo vai me ser útil naquele momento, tá? Então, às vezes depende, às vezes é aniversário da pessoa, mas às vezes a pessoa tá preocupada com a festa de aniversário, ela tá preocupada onde ela vai comemorar naquela semana, se ela vai fazer festa, se ela vai em algum lugar, se ela vai ter que limpar a casa, se ela vai... Então, N coisas vão ser um pouquinho, às vezes, de repente, ela não vai estar pensando ali. Quando, às vezes, a gente vai dar algo muito exclusivo para alguém, às vezes, para o cliente, eu tô trazendo algumas mudanças que eu vejo na minha forma de pensar. Eu daria, às vezes, um cupom de desconto diferente para o cliente, né? Como é aniversário do cliente, eu daria exclusivamente, no dia do aniversário dele, uma lavagem e uma secagem gratuita, né? Ah, mas, Carol, eu não vou ganhar nada? Não, você vai ganhar um cliente. Um cliente que pode se tornar recorrente a você. E quanto que você gastou? Você gastou ali, se você dividir o seu insumo versus a quantidade de seus ciclos, tudo, às vezes depende, vou falar uma média, tá? Você sai ali em torno de 2,30, 2,50 ali de ômega amaciante que você gasta numa lavagem do cliente. E você trouxe um cliente que utilizou a lavanderia e que provavelmente gostou do cheiro e vai voltar talvez numa próxima, tá? Hoje, só para vocês entenderem um pouquinho, o iFood, eu não sei se você muito sabe, mas às vezes depende, quando você deixa de usar ele por muito tempo, você vai lá no iFood, ele oferece produtos para você por R$1, com frete grátis. Às vezes você vai comer um lanche muito grande por R$1. E aí, às vezes, para quê? Para trazer de volta aquele cliente que às vezes está muito tempo sem utilizá-lo. Então, a mesma coisa somos nós ali também. Às vezes o cliente veio uma vez só e não voltou. Mas por que ele não voltou? Vamos tentar entender? Será que às vezes eu preciso fazer uma ação mais agressiva com o cliente para trazer ele? Quantas vezes o meu cliente precisa ir na loja para ele se tornar recorrente? Quantas vezes você vai num lugar para você se tornar recorrente? É igual comida. Às vezes você vai chegar lá num restaurante, você comeu uma comida que não tá legal. Você vai voltar?
Você vai dar uma segunda chance? Por ser alimentação, eu não daria. Tá? Mas quando a gente está falando de serviço, quantas chances você precisa ir naquele lugar para realmente entender que você precisa daquilo para, né, tá recorrente? As minhas roupas saem boas, saem cheirosas, saem limpas. Então, às vezes, tornar um pouco, às vezes, algumas ações específicas, igual eu falo, nem todo mundo vai fazer, mas ações específicas mais agressivas trazem clientes mais recorrentes para nós. Tá, a longo prazo. Então, às vezes, como o nosso custo no final, às vezes, para o cliente, ele acaba sendo um pouco mais menor para nós, então, às vezes, a gente poder fazer uma ação um pouquinho mais agressiva. Então, no dia do aniversário dessa pessoa, já que você tem essa base de dados, dá uma lavagem, ou faz diferente, dá lavagem, ganha secagem, né? Então, para a pessoa poder ir lá utilizar, mas seria só, né, se for assim, meio a meio, 50%, ela paga uma, você dá outra, aí você deixa ali na semana. Agora, se for algo realmente exclusivo, deixa no dia só, no dia do seu aniversário, vai lá e utilize, ganha um ciclo exclusivo para você, né? Passa aqui pra gente, mas para quê? Aí, claro, a pessoa me manda o RG comprovando que faz aniversário naquele dia, aí você vai liberar para ela vai lá e usa o cupom 100% dela, tá? Para poder fazer. Então, são ações que vão tá, específicas, que a gente pode agregar para a unidade. Então, isso é legal da gente estar trazendo, tá? Então, boas práticas ali também. Mas aí a gente faz reunião e a gente alinha também sobre isso, tá? Quanto à comprovação, eu acho que para nós fica comprovado porque ela faz um cadastro para baixar o aplicativo, né? E são essas pessoas que a gente, Sim. né? A base de dados dá para você ter tanto pelo aplicativo, incentivar o seu cliente a baixar o aplicativo, como também, pessoal, dá para vocês pedirem ali através da Stone na maquininha de cartão. Às vezes tem unidade que não tem a trava automática, que baixa o aplicativo ali, faz o cadastro para poder acessar. E aí não tem também a informação para o cliente não sabe para baixar o aplicativo, vai lá e usa na loja. Então, colocar para o cliente lá na maquininha da Stone, que na hora que ele for, vocês têm que pedir na Stone, para a Stone poder fidelizar, colocar os campos da seguinte forma: CPF, nome do cliente, telefone, que aí vocês também ter a base de dados lá na Stone, para vocês também poderem trabalhar isso, tá? Então, isso é uma coisa que vocês precisam estar fazendo. Quem não tem, faça, porque isso é uma base que vocês podem trabalhar, uma base que vocês podem, até mesmo acontece alguma coisa na loja, se o cliente não está no aplicativo e vocês também não têm, às vezes esquece uma roupa, ou de repente danifica alguma coisa dentro da loja, se vocês não têm essa base de dados, vocês não sabem quem utilizou a máquina de vocês. Então, também não tem como vocês cobrar do cliente, tá? Espera aí que eu vou só... Então, na máquina da Stone, a pessoa, se ela não tiver o aplicativo, eu posso pedir para o pessoal da Stone colocar lá... Os campos de preenchimento, isso mesmo, na Stone. Aquela sabia que podia a Ciclo também pode, a Ciclo também faz para vocês. A Ciclo, né? Tá, isso. Beleza, obrigada, gente. De nada. Deixa eu ir pro chat e já venho pro Rodrigo aqui também, peraí. Michele, aqui na nossa unidade damos cupom de 50% no mês de aniversário e temos uma boa adesão. Legal, tá vendo? 50%. Carol, me chama depois. A Sara, pode deixar, te chamo depois. Débora... Palhoça, boa essa Stone, é uma configuração que precisa ser lembrada. Gostaria de mais informações sobre o cadastro da Stone. Gente, essas informações, depois se vocês quiserem pedir mais pontual, pode me pedir no grupo direto, que eu respondo para vocês lá no grupo mesmo, que acho que é mais fácil para a gente poder alinhar, tá? Mais parte de ações, tem alguém com dúvida? Rodrigo, pode levantar a mão aí, pode falar. Vamos lá, oi pessoal, boa tarde Carol, bem-vinda Carol, bem-vindo Vitor, já falei com o Vitor, inclusive, esses dias também, no grupo. Enfim, só comentando o que a Luciane falou, eu também já implantei aqui em alguns momentos a questão dos cupons. O último que eu fiz, e não deu muito certo, assim, acho que eu mandei uns 20 ou 30 mais ou menos, e aí só uma pessoa usou. Eram pessoas que tinham clicado no anúncio que eu tinha feito no Instagram. E aí, então, a gente estava com essa base de dados, aí a pessoa clicou e, enfim, pediu informação via WhatsApp, peguei o número e mandei. Uma pessoa só usou, mas aí eu fiz uma coisa que você pontuou aí, eu deixei acho que 2 semanas para que essa pessoa pudesse usar o cupom, entendeu? E era um cupom também não tão atrativo, 10%. Achei interessante o que você falou aí, de ser algo muito mais atrativo, com um senso de urgência muito maior, né? Mas a dúvida que eu queria tirar contigo é sobre o Instagram. A gente tem hoje 322 seguidores aqui da nossa unidade, a gente tem a unidade aí há 8 meses, quase 9 meses, na verdade. E aí eu fiz uma comparação
do Instagram da nossa unidade com os concorrentes aqui na cidade. Nós somos os que mais têm seguidores, entendeu? As outras todas têm menos de 100, menos de 200 e tal. Mas o que eu percebo? Que as pessoas elas não interagem, os seguidores não interagem muito com os conteúdos que eu posto ali. Então, assim, poucas visualizações no Story. Esses dias eu fiz uma postagem no feed, deu uma curtida só, né? Então, o que eu queria ver contigo? De repente, assim, que tipo de ação que eu possa fazer, assim, eu nunca fiz nenhuma ação no Instagram, exceto aquelas patrocinadas, né? Mas, por exemplo, assim, caixinha de pergunta, essas coisas para poder interagir, não fiz nada até agora. Uma sugestão que eu poderia fazer para movimentar essas pouco mais de 300 pessoas que estão lá, né? Tá, vamos lá. Hoje, redes sociais, tá? As pessoas se conectam, assim, todo mundo vai se conectar com outra pessoa, né? E é muito... Quando são ações mais de vendas, até mesmo o Instagram, às vezes, não permite, às vezes, de repente, fazer um anúncio com venda, com valor, eles acabam, né, caindo ali. Então, não pode, às vezes, ter valor na postagem. Tem algumas especificações um pouquinho mais chatas no Insta ali para poder fazer. Mas, normalmente, quando a pessoa gosta de interagir, realmente, você precisa colocar a cara na frente do negócio, realmente mostrar a lavanderia, realmente mostrar, às vezes, o teu dia a dia. Hoje, as pessoas gostam muito de ver vídeos, quando a gente fala reels curtinhos, rápidos, que você vê, exemplo, tá? Eu, às vezes, eu gosto de ficar assistindo vídeos de limpeza, de organização. É muito gostoso, é satisfatório ver isso, tá? E aí, o que acontece? A gente vai ali. Então, as pessoas gostam de ver isso. Então, mostrar a organização do dia a dia. Vocês podem criar vários vídeos e depois montar num só e acelerar para vocês postarem ali na forma de reels ali para ele poder estar seguindo, poder visualizar ali para eles, montar caixinhas de pergunta, tá? Para começar a alimentar, entender o que o pessoal está querendo saber, o que o pessoal não está querendo saber, né? O Instagram, ele realmente é uma postagem de redes sociais ali que vocês precisam mostrar o rosto, digamos assim, mostrar realmente o dia a dia, tá? E aí ele vai se conectando ali, exemplo, tá? Parece que não, eu tenho meu perfil e quando eu posto foto minha, não dá tanta curtida, mas postar a foto do meu filho fazendo alguma gracinha, com 1 ano e 2 meses, todo mundo curte, todo mundo coisa. Então, assim, nessa parte de serviços, a gente precisa mostrar realmente, olha lá, e Toupava falou ali, Norte, né? Fiz um vídeo com meu filho lavando roupa, né? Bombou. Então, assim, eu sei que nem todo mundo tem filho, mas buscar coisas que realmente o pessoal se conecta muito hoje. É criança, querendo ou não, animais de estimações, né? Cachorro, gato, isso o pessoal se conecta muito. Então, assim, tem coisas ali que a gente dá para agregar, né, para trazer ali pra gente, mas é realmente entender que o pessoal gosta de ver essas coisas. O vídeo de limpeza, você limpando a loja, minha rotina do dia, tem muita gente que vê vídeo de rotina diária para entender como que funciona. Então, chega lá na lavanderia, tô abrindo a chave, né, abrindo ali, não vai mostrar, né, a senha, mas tô abrindo a loja, tô pegando e tô trocando os galões, como troca os galões, como que é uma área técnica, né? O técnico teve que vir aqui hoje arrumar alguma coisa. Parece que é besteira, mas assim, são coisas que realmente o pessoal gosta de se conectar, eles gostam de ver esse tipo de coisa, né? Então, é bem ali, né? Então, são alguns vídeos ali. Tô pedindo por marketing algumas ações ali de clientes, o que eles realmente gostam de ver da parte de lavanderia para poder dar uma luz para vocês, para a gente começar a gravar vídeos assim, legal, para realmente bombar, tá? Não só dos filhos lavando roupa, mas pelo menos de algumas outras coisas ali, tá? O Luiz também levantou a mão ali, o Arthur, Eloy, é isso. Vai lá, faz a sua última pergunta e eu passo para o Luiz aqui. Boa tarde, tudo bem? Tudo. É a Michelle, esposa do Arthur, tudo jóia? Sim, tudo. Nós estamos aí no nosso 3º mês de lavanderia e estamos, assim, muito empolgados. E, assim, você falando, assim, desses vídeos, eu já percebi que, assim, nos nossos primeiros 3 meses, nós estamos com quase 500 seguidores. E eu percebi que eles gostam muito de vídeos mesmo. E eu estou pedindo para meus amigos irem na lavanderia e fazer o vídeo, sabe?
tá lavando roupa, como é que é prático, como é que sai limpa, cheirosa, já assim, pronta para o uso. Às vezes não precisa nem passar. Sim. Elas fazem, divulgam. Como eu tenho muita amiga que tem muito seguidor, eu estou usando elas para me atingir um público maior, né? Mas ainda estou querendo fazer umas ações, e essas dicas que você passou aí, achei assim, ó, top. Que E eu bom. vou implantar. Essa ideia também de você usar suas amigas é muito bom. O pessoal foi lá na Aqua, dá para vocês criarem, não é um cupom, gente. Às vezes a gente está tão focado na questão de cupom, mas tem outras coisas que a gente pode atingir, tá? Exemplo, você quer ganhar uma semana, né, de lavagem, 2 lavagens na semana para você, né, lavar e secar as suas roupas. Então, como que você faz? É muito simples. Grava você vindo aqui na Aqua, como você está utilizando, falando sobre as roupas, grava o vídeo, você marca a gente aqui no nosso @ da Aqua, a gente compartilha, e aí você também ganha uma lavagem, uma secagem, né? São ações um pouquinho mais agressivas, mas você começa a fazer com o seu cliente, vá na sua lavanderia, grave ele indo lá na lavanderia lavar a roupa, marcar a Aqua. Isso gera para todos, aí no caso é uma rede, porque assim, o próprio cliente, os seguidores dele vê, você marcou a Aqua, você repostou uma prova viva ali dele, e aí automaticamente os seguidores dele também começam a seguir a Aqua e também começam a vir para a Aqua ali. Então são coisinhas que você vai começar a alimentar ali. Dá para fazer específico, não dá para fazer com todo mundo. Então você vai pegar um cliente às vezes que está mais recorrente, às vezes uma ação ali, dá uma olhadinha nos seus seguidores, vê quem está marcando mais ali, quem vai na lavanderia, né, marcando ali para você poder entender. Tá? Mas dá bastante coisa legal ali. Sim, eu tive até algumas ideias aqui, porque eu tenho filhos gêmeos, né? Vou fazer um vídeo com eles lá na lavanderia. Vou colocar lá, aqui tudo em dose dupla. E essa semana vai ter... A roupa também, pode lavar. Uma coisa que o bom. Eduardo falou ali no chat, realmente, gente, cuidado com a adultização, né? Transformar as crianças em adultos ali, porque realmente a gente está numa polêmica muito nesse momento nas redes sociais, né? Então tomar um pouquinho de cuidado ali com os posts também referente aos filhos, tá? Principalmente que eles são nossa prioridade. Eu tenho filho, então a gente toma um pouquinho mais de cuidado ali, mas alguns posts ali, né, em caso das roupas, né, aqui em casa todo mundo é roupa, coloca as crianças lá para correr dentro da Aqua, né, no espaço que você tem ali, subindo no sofá, né, levantando, andando, brincando, enquanto você está lavando as suas roupas. Isso é um vídeo legal de fazer, tá? Então, enquanto eles estão brincando, você está lavando roupa, tá? Pessoal, foi muito válido, viu? Obrigada, gente. Eu acho que tem aqui... Como que nós estamos de tempo aí, Luiz? Só para entender aqui, doutora, se faço mais alguma pergunta, se entrega para você. O tempo já acabou faz tempo. Eu entrei aqui para cancelar. Estou brincando, pessoal. É legal, a Carol falou aí sobre a questão das redes sociais, eu vi que bastante gente perguntou, e a gente teve uma reunião no início do mês, agora dia 1º, com a equipe do marketing aqui da Acelerando Franquias. Eu até reforcei lá no grupo nacional e das redes sociais a reunião onde a Isabela e a Paula falam muito sobre como criar conteúdos para engajar clientes. Elas reforçam muito sobre essa questão do vídeo, né? A imagem por si só, uma foto legal, mas a maioria das vezes a gente passa uma arte lá, a pessoa olha aquela arte lá falando que tem um sabão Omo, ou que a toalha pode criar bactéria. Legal, é um informativo, ela não para tanto. Mas quando é um vídeo meme do momento e tudo mais, então assim, vocês perceberam aí que a franqueadora começou a gerar muito conteúdo de vídeo, e muita gente acabou replicando. Mas teve uma reunião e tem material incentivando o franqueado a produzir esse conteúdo local. A franqueadora, como marca, produzir um vídeo legal para você repostar no Instagram, fazer um meme legal, é legal. Mas o cliente aí de Maringá, o cliente ali da Michele, o cliente lá da Luciana, em Sobradinho, Brasília, lá em Sobradinho, ele vê... Quando ela filma lá o vídeo, lá, opa, tá vendo chuva, graças a Deus, é dia de usar a Aqua Lavanderia. E o cara fala, pô, eu tô em Sobradinho, eu tô vendo essa chuva maldita aqui, que vai olhar tudo minha roupa, e eu vou ter que usar a Aqua mesmo. Ele se identifica ainda mais e engaja ainda mais. Não que o material que a gente envia não é para você replicar, mas, cara, essa visão de proximidade, sabe? Quando a gente fala, você vai produzir uma foto, eu trabalhei muito tempo com franquia de alimentação, cara. E o franqueado de uma rede de hamburgueria que eu trabalhava, a gente gerava muito, muito, muito conteúdo. Mas, cara, eu falava para ele, cara, sabe o que você mais vai vender no final de semana, na sexta-feira de pagamento? Tira uma foto, enchendo uma caneca com chopp, ou vai lá, cara, e pega o bacon, fritando ali na chapa,
né? Eu pego um hambúrguer suculento, só faz um vídeo de 5 segundos e fala, final de semana começou, rap é na marca X. A lavanderia, talvez não tenha tanto lado apelativo ali, de um bacon fritando que escorre na mão. Mas aí, cara, tem lá, final de semana chegou, dia de comer hambúrguer, frango frito e costela. Que bom, a roupa sujou, a água resolve. E aí você começa a pegar pequenos gatilhos ali, coisas que vocês conseguem produzir ali de conteúdo para gerar engajamento. Todo esse conteúdo vai aos poucos, e realmente rede social, para você ter um boom, ele leva tempo, né? Então, assim, é frequência. Pô, meu vídeo teve 10 visualizações, deixa ele lá. Minha foto lá teve 30 curtidas só, deixa lá, 1 hora isso vai crescer. Lembra, as redes sociais hoje, elas são um paralelo ali, né? 90% do público que está vindo hoje para nossas lavanderias, eles estão buscando vocês ali no Google, fazendo pesquisas, não que é para esquecer a rede social, mas só para me finalizar aqui, a Carol vai ter mais 10 minutinhos ali para finalizar às 5h30, mas a gente teve uma reunião sobre isso e eu reforcei ali na comunidade, tá, pessoal? Então, vocês assistem lá, que é bem legal, e a Carol e o Vitor vai ter muito conteúdo. Aí, antes da Carol finalizar aqui, mais algumas perguntinhas, eu entro para finalizar com algumas novidades aí, um puxãozinho de orelha, e a gente vai embora, que hoje já é quarta, é dia de tomar um chopp, viu? Isso é verdade, gente. Chopp quiser também fazer a minha alegria, me chama para tomar uma que eu vou. Ó, ali o Dudu perguntou se eu tô tomando refrigerante Jesus. Não, gostaria. Muito obrigada, me fico feliz. E o Leonardo levantou a mão, por favor, pode fazer sua pergunta. Antes tem uma pergunta da Daniela aqui, ó. Carol, tem Dani? ações específicas para inauguração? Fiz Google, redes sociais, panfletos e brindes. E o preço diferenciado. É a Dani de qual cidade? Daniela Arruda. A Dani de qual cidade que você é, Dani? Arruda, acho que ela não colocou aqui. Ela colocou no chat. Ela colocou no chat, tá? Dani, me chama lá no grupo, fazendo favor. Sim, mas temos, tá? Temos ações específicas ali para inauguração. Estou reestruturando, eu acredito que você deve ter feito ali anteriormente, mas tem algumas outras reestruturadas. Eu não sei quando você inaugurou, provavelmente você inaugurou aí entre junho, talvez julho e agosto, né? Junho, julho e agosto, você vai entrar para o berçário ali. Então a gente vai falar sobre faturamento versus em redes sociais, tá? Investimentos de redes sociais ali. Então, a DRE também, gente. Eu dei uma atualizada no DRE de informações. O Vitor tá mandando em alguns grupos ali, mas todo mundo vai receber a planilha de DRE atualizada para preenchimento de vocês, tá? Então, provavelmente, toda vez que eu faço reunião aqui com vocês, eu peço o DRE também junto, tá? Dúvida de preenchimento, pode perguntar pra gente lá no grupo, tá? Mas a gente vai estar alinhando sobre isso. Então, Dani, depois me chama, por favor, não sei se você ainda está na reunião, mas me chama a gente lá no grupo, por gentileza, para a gente alinhar sobre isso, tá? Leonardo Lessa, pode fazer a pergunta, por favor. Boa tarde, Carol, boa tarde, Vitor, sejam bem-vindos aí. Obrigada. 80% aqui dos meus clientes são turistas, 80%, 90% Legal. são turistas. E eu tenho muita dificuldade em estar fidelizando os clientes que são moradores. Por quê? Porque minha loja, ela não tem um dia certo que vai dar movimento bom, fraco, às vezes a sexta-feira bomba, às vezes a segunda, às vezes a terça, enfim. Os clientes que são moradores, eles querem agilidade, eles querem chegar lá, botar a palavra, botar para secar e já foi, tchau. E eu tô perdendo muito cliente por causa disso. Apesar de minha loja estar sempre limpa, da loja estar sempre organizada, eu tô perdendo muito cliente por causa disso. Aí eu queria ver uma forma, uma possibilidade de estar fidelizando esses clientes, porque assim, o cupom não funciona para eles. Porque, como eles querem agilidade, eles não é nem só o valor, né? É a questão também do tempo. E o cupom também não funciona para o meu cliente que é turista. Às vezes eles nem baixam o aplicativo porque eles vão lavar aqui uma vez, 2 vezes e vão embora. Tá, vamos lá. Primeiro a gente precisa entender qual cidade você tá. Maceió, tá. Você tá perdendo cliente, você fala que você tá perdendo cliente hoje local, por qual motivo? É por conta da agilidade ou porque o cliente chega lá, a loja tá cheia? Tá cheia. Então, acho que então a gente comprar novas máquinas, né? Pra gente aumentar. Já tô nesse processo. Então, bom, primeiro passo, então a gente já começou. Realmente, hoje, querendo ou não, a quantidade de máquinas influencia também, gente. E isso, principalmente, né, no caso você tá em Maceió, você tem muito cliente, muito pessoal ali. Local, então o pessoal chega lá e
tá? E aí eu preciso dar uma olhada então no seu fluxo, nos seus últimos 3 meses, para mim entender qual que é a média dos seus, né, o seu alto e baixo dos seus dias ali, para a gente começar a fazer uma ação específica para os clientes locais, tá? E aí realmente fidelizar eles ali. Então, é algo mais específico para a sua região, né? E principalmente para a sua cidade. Então, me chama lá no Insta, no grupo, e aí a gente trabalha isso especificamente. Só me lembra, Carol, ó, referente a Maceió, né, da unidade aqui, não vou conseguir fidelizar cliente local. Os meus turistas, ok, mas em questão de local eu tenho alguma dificuldade. E aí a gente alinha algo para a gente tentar e testar aí com você, tá? Porque aí eu faço uma análise mais específica com você, tá? É igual eu falei, é de região para região, tá vendo, gente? Não dá para a gente fazer uma coisa para todo mundo. Seria maravilhoso se todo mundo fizesse igual e todo mundo tivesse o mesmo resultado, mas não dá. Isso é específico de cada um, de cada região. Tem região que faz muito frio e nem precisa nem de cupom de desconto, porque é automático, às vezes, a região todo mundo gostar. Tem unidade ali que não tem nem concorrente, então se torna único. Então, isso tudo muito é específico de cada um, tá? Mas tudo que a gente dá para agregar e melhorar, eu vou estar trazendo ali para vocês, tá bom? Não sei se mais alguém tem alguma pergunta. Quiser fazer mais alguma pergunta, finaliza aqui e passo para o Luiz. Não? Então, Luiz, o microfone é seu, fica à vontade. Pessoal, legal, né? Hoje eu acho que eu vi aqui que o caminho é pôr Carol, o Vitor para falar, porque quando é a minha reunião, leva 2 horas e a minha audiência chega no final, tem 3 franqueados. 2 eu acho que é boot, que deixou lá e saiu da reunião. Hoje a gente está aqui com quase 50 franqueados desde o início. Vocês viram que a franqueadora está sempre buscando formas aí de melhorar cada vez mais o suporte para vocês, trazer novidades. A gente tem franqueados aí há mais tempo operando, que estão participando aqui da reunião, tem franqueados recentes, tem franqueado que vai inaugurar amanhã aí, ó, feliz. Então, assim, hoje a gente cada vez mais vai buscar melhorar e se aproximar de um suporte bem legal para vocês. Uma das novidades, pessoal, a gente teve muito questionamento aí com relação à parceria que a gente tem a Unilever, tá? Então, a gente já tinha uma parceria com a Unilever, essa parceria foi renovada agora, em julho para agosto. O contrato veio até da Europa, lá, porque eu acho que a matriz deles fica na Espanha, e agora a gente renovou essa parceria. A gente sempre orientava o franqueado na hora de fazer pedido, a gente ia lá no site da Unilever, via o distribuidor mais próximo, e cada um por si. Pedia lá, tinha um franqueado que no Rio pagava 1.100 no sabão, tinha outro em São Paulo pagando 900, tinha outro pagando 999 com frete grátis no Mercado Livre, né? E não se tinha uma hegemonia ali, um padrão de precificação. Então, depois eu vou formalizar isso ali na comunidade, mas agora, amanhã eu já passo para vocês. Vai ter um canal de atendimento, vocês vão falar com o Diogo, ele é um colaborador direto da Unilever. Esse Diogo vai pegar o contato de vocês, nome, CNPJ, confira que vocês fazem parte da rede aqui do grupo. Vai ver qual que é o distribuidor mais próximo aí de vocês. Então, Luiz, tem um em Brasília. Ele vai ver. E aí, se eu não me engano, o fluxo é assim. Ele só vai confirmar, né, para esse distribuidor que vocês fazem parte, né, que vocês têm um contrato de parceria junto à Unilever. E na hora de se fazer o pedido, né, já tem uma tabela de precificação, tá? A Unilever passou várias alterações de preços aí, mas é para ter o mesmo preço a nível Brasil. Então, de sabão, eu tô olhando aqui, ó, porque eu tô vendo lá na parede, que eu apliquei lá para não esquecer, tá? Eu até mandei uma foto que tinha no grupo outro dia. 834 o sabão e 683 o amaciante. Aí se o franqueado falasse, pô, Luiz, mas eu falei que o distribuidor aqui, você tá me falando que o amaciante está 683, o galão de 20 litros, e o cara tá vendendo aqui para qualquer um a 680. Pode me pontuar, porque eu vou puxar a orelha do cara. Por quê? Pelo volume de lojas, pelo crescimento, é para a gente ter um preço diferenciado e uma tabela, tá? Então, pessoal, é muito importante, né? Eu vou formalizar a partir de agora. Vai fazer pedido, chama o Diogo lá da Unilever, ele vai fazer todo o direcionamento e orientar vocês. Se o fornecedor da tua região te passar uma tabela acima, você vai falar, Luiz, ó, tá fora daquela tabela, vamos, né? E aí eu vou cobrar de novo que isso. Aí a Letícia fala, pô, eu tô pagando mais barato que isso. Aí chama no particular lá que a gente vai entender. Segundo ponto, pessoal, e aí não é nenhum puxão de orelha, tá? A gente fala muito aí do Google, né, ADS e tudo mais. No mês passado aí eu fiz análise pela ferramenta lá que a gente contratou e eu mandei para todas as lojas, tá? Análise do Google Meu Negócio. Eu tive aqui vários franqueados, né? Uns 10% do que eu mandei o relatório devolveu.
Pô, Luiz, cadastrei produto, cadastrei foto, subi postagem, cadastrei perguntas e respostas, faz análise de novo e a gente está acompanhando. Mas tem muito franqueado que não sei, talvez até fez as melhorias, mas não respondeu. Né? Então, pessoal, é muito importante, principalmente agora, a gente, não estou falando que em qualquer outro momento do ano é importante, mas para franquias aí que estão em qualquer lugar do Brasil, a gente começa a chegar ao final do ano. Em cidades de praia, turística, recebe muito turista ali, temporada. Mas pode ser, cara, até em Brasília, né, que muita gente sai de Brasília lá, quem trabalha, mas acaba recebendo muitas visitas de final de ano. Essa pessoa, quando está na casa do parente, do amigo, automaticamente ele quer lavar roupa, porque ele vai passar 30 dias, 20 dias de final de ano, e ele não quer usar a roupa lá da pessoa que ele está hospedada. Então ele vai pesquisar por lavanderia. Então, a Aqua tem que estar ali com 5 estrelas, bem posicionada, com fotos atualizadas, e todo o conteúdo ali que a gente sempre cobra. Parece ser chato a gente ficar batendo nessa tecla, mas é o principal meio hoje de se encontrar uma lavanderia. E como é um mercado muito competitivo, e quando você entra lá e tem 30 lavanderias, por exemplo, em Maringá, né? O Rodrigo vai falar ali que a gente já fez essas análises, a nossa tem que estar de forma orgânica, mesmo que você não esteja com a campanha ativa, ela bem alimentada, com várias avaliações e tudo mais, ela vai estar em destaque ali, tá, pessoal? Então é bem importante fazer isso. Se alguém, pô, Luiz, repassa lá de novo a ferramenta para ver como é que tá, eu estou com dificuldade, aciona nosso grupo que a gente está aqui para ajudar, tá? Aí, ó, cadê? Tem até uma pergunta ali, ó. Inclusive a alimentada do Google pediu ontem para a Josi analisar, estou aguardando. Ô, Flávia, depois manda. Ah, tá. A Flávia está falando da campanha do Google ADS, né? Me marca lá o Marca Carol no grupo, Flávia, que aí depois eu dou uma olhada aqui. Você fez uns ajustes na campanha, era para dar uma olhada. Até isso, tá, pessoal? A gente faz análise ali das campanhas do Google ADS. Tem vários franqueados que estão fazendo campanha. Eu acho que hoje eu tenho mais de 30 contas de anúncio aqui, que a gente dá o apoio para o franqueado, ajuda a criar, monta os anúncios, orienta lá sobre subir verba, né? Tem franqueados que a gente está dando um apoio ali e sente, sim, aumentar as buscas pelo serviço de lavanderia da unidade lá, a partir do momento que a gente passa a rodar as campanhas. Perfeito, pessoal? Mas, ó, gostaria de agradecer mais uma vez. Carol e o Vitor aqui podem dar tchau, finalizar. Em breve nós vamos ter outra reunião, outro conteúdo, muita coisa legal aí para o final do ano, e o que eu espero sempre é que vocês possam crescer em faturamento, ser felizes, aumentar o número de máquina da loja, aumentar o faturamento, abrir uma segunda loja, é o que a gente espera aqui. Perfeito? Muito obrigado, boa semana, boas vendas, e não deixem, né, de acionar no grupo oficial da franqueadora, tá? A gente tem ali as comunidades que a gente está sempre mandando mensagens, cada unidade tem um grupo para falar com a franqueadora. Tem dúvida, tem questionamento, qualquer assunto vem no grupo da unidade. A franqueadora é a única que vai poder reunir vocês, tirar dúvidas, talvez uma dor, uma dificuldade de um franqueado, uma sugestão, acaba sendo replicada para todo mundo e a gente consegue fazer isso de forma harmônica, dentro dos padrões da rede. Beleza? Confie em nós aqui que a gente quer que vocês cresçam cada vez mais. Obrigado, boa tarde. Tchau, tudo de tchau, bom. pessoal. Boa tarde para vocês. Tchau, gente. Tudo de bom.